Olá, olá, saudações! Seres lúdicos e brincantes, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos fazer alguns vídeos aqui para o nosso canal falando de momentos da aula. Sempre com muita música, muita arte, pensando em acolhimento quando você estiver nesses pensamentos sobre volta às aulas e tudo mais, mas também lembrando que acolhimento é o ano inteiro. E eu recebi um pedido aí, um comentário aqui nas redes sociais do Arte da Criança para falar sobre em que momento da aula, ou se seria interessante deixar um momento da aula para que a professora, no caso, que me mandou essa mensagem, né, para que ela reservasse um momento do fim da aula para uma reflexão com as crianças, um momento onde as crianças aprenderiam, ela daria alguma dica e alguma provocação do bem, vamos dizer assim, para que as crianças aprendessem a ser solidárias, né, para que sejam respeitosos. Então, essa foi a dúvida da professora. A professora que me mandou essa mensagem, pelo que eu entendi, podemos aprofundar mais nesse assunto, mas a professora que me mandou essa mensagem, ela, pelo visto, ou é professora de música ou é professora de artes e ela não está diariamente com as crianças em sala de aula. Ela tem um ou dois encontros semanais, isso é muito comum. Eu, como professor de música, já passei por isso várias vezes, de ter uma turma que eu vejo uma vez por semana e tenho lá uma hora de aula em alguns casos, 40 minutos de aula em outros, meia hora às vezes de música, o que até não julgo que é o mais interessante, mas às vezes é o que é possível, enfim, sem falar dessa questão de tempo de aula. Isso é muito comum para professores especialistas, né? Especialistas. Professor de música, professor de arte está uma vez ou duas por semana, um tempo. E essa professora quer aproveitar esse tempo e escolher um momento dessa aula, que ela disse que poderia ser no final, para que ela trabalhasse reflexões com as crianças, para que eles aprendessem a ser respeitosos e solidários, como ela disse com as palavras dela. A intenção é maravilhosa da professora e eu acho que ela vai assistir esse vídeo, eu vou mandar aqui nas redes, eu acho que tem tudo a ver a gente tratar disso, mas é muito importante que a gente perceba que não dá para colocar em caixinhas. Nossa praia aqui é a educação infantil, mas isso também acho que poderia refletir em outras fases da educação. Mas falando aqui da nossa praia, que eu acho que é a praia da professora também que me mandou essa mensagem, que é a educação infantil, né, 0 a 5 anos. Nós não podemos colocar, dividir a aula em um momento para o que eu tenho que fazer. Vamos usar o Shawan como exemplo. Eu tenho um conteúdo que eu quero fazer, músicas que eu quero ensinar, e no final da aula eu vou deixar um momento para tratar de solidariedade, de reflexão, de as crianças conversarem, se entenderem, se ajudarem. Não dá para fazer assim. O repertório que eu escolho, as brincadeiras que eu escolho, naturalmente tem que tratar destas questões durante toda a aula, durante as brincadeiras. As brincadeiras, os movimentos, as danças, ou seja, tocando um instrumento, ou isso eu estou puxando para o meu lado, que é a hora da música, mas você, educador de sala, o pedagogo que está ali todo dia na creche, no berçário, nos jardins, nos maternais, tudo que você faz durante todo o dia você vai tratando dessas questões. Senão a gente cai naquele formato de meu conteúdo é esse e outras coisas eu trato depois. Não, o conteúdo não tem que ser uma coisa e outra coisa. É tudo uma coisa só, criança não tem caixinhas, a gente não tem como trabalhar com as crianças dessa maneira, tudo é uma coisa só. Ainda falando da parte de artes aqui, que acaba sendo a minha parte mais forte, né? Mas vocês sabem da minha conexão com outras áreas, com a pedagogia, com a BNCC e tudo mais, mas enfim, dando ainda esse exemplo de artes, criança é movimento. Então a aula de música ela tem história, ela tem dança, ela tem fantoches, ela tem teatrinhos, ela tem, enfim, instrumentos musicais, instrumentos que são feitos de maneira com reciclados, com não estruturados. Então é múltiplo.
né? É muito movimento, é muita dança, é muito improviso no sentido de recolher das crianças uma coisa que surgiu ali. Ah, vamos fazer desse jeito, sim. Aí o professor se modifica de acordo com o que as crianças estão sugerindo e faz diferente. E ele, de repente, eu pensei em levar uma música para tocar com os chocalhos que tem na escola, e as crianças querem fazer pilhas de chocalhos e para poder depois imitar as pilhas com o corpo. E isso é aula de música? Sim, isso é aula de música, porque principalmente na primeira infância a gente tem que tratar a coisa sempre muito aberta, muito com jogo de cintura, recolhendo de onde as crianças estão direcionando a sua vontade, a sua atenção. É isso que a BNCC nos conta, é isso que os campos de experiência tentam abranger, indicando mais ou menos o que fazer, mas não determinando exatamente quais atividades, para que a coisa possa ser funcional em qualquer parte do Brasil, porque o Brasil é um país continental, é imenso, então a gente não pode dizer faça essa atividade, essa ação vai funcionar em qualquer lugar. Não, você tem sim caminhos, mas você tem que trabalhar no seu contexto, da sua região, da cultura local aí da sua cidade, do seu bairro. Numa mesma cidade, se for uma cidade muito grande, a gente percebe em bairros diferentes culturas muito diversas, né? Por conta de poder aquisitivo, por conta do que é costume ali mesmo naquele local, né? Então a gente precisa ter esse olhar muito aberto. E protagonismo da criança, que a gente fala tanto, a gente não tem que recolher da criança onde está o interesse dela. Então, se eu levar uma aula fechadinha e falar, meu conteúdo é esse, e eu vou ouvir as crianças só lá no final da aula, não funciona assim. Eu super entendi a pergunta da professora, e a sugestão dela, porque parece que ela está pensando ir por esse caminho. E percebi, consegui sentir essa energia, tenho certeza que eu senti que a energia dela é a melhor possível. Entenda, minha amiga, entendam vocês que estão me assistindo aqui no nosso Arte da Criança, que não é uma questão de crítica, de que não faça assim que não vai dar certo. Mas pense, não dá para deixar um momento para as crianças aprenderem a serem solidárias, por exemplo, ou a serem respeitosas. Não. Se você trata de aula de música, ou quer fazer uma aula com música, porque eu sempre digo, né? A gente tem que fazer aula com música mesmo não sendo musicista. Né? A aula pode ter a música em primeiro plano, isso que é o Arte da Criança que diz, você pedagogo, pedagoga, pode fazer muita música com as crianças de uma maneira muito legal e a gente ensina isso aqui, né? Então eu digo para você, vamos supor que você vai fazer uma aula de música onde você tem lá 3 tipos de instrumento, um chocalho, um tamborzinho, coisas que você tem na escola ou que você comprou, ou que enfim, que existe um material aí possível, seja ele de verdade um instrumento musical ou seja ele um não estruturado, né, com garrafas, enfim. Concorda que ao organizar ali de tocar entre as crianças, tem aquela criança que quer tocar aquele tambor e não quer tocar outro, né? E aí fica difícil, você tem que negociar que não, vai chegar a sua vez. Esses pequenos conflitos fazem parte, é onde você trata dessa questão de ser respeitoso, solidário, refletir com as crianças, principalmente a partir dos 3 ali, que a interação fica bem dinâmica, né? Devido ao estágio em que eles estão no desenvolvimento, né? Você facilmente consegue negociar de não, agora você não pode tocar porque agora é a vez do amigo. Por isso, sempre é importante também ter momentos onde nós temos um instrumento musical, ou um objeto, uma fonte sonora, ou um brinquedo, algo que seja um único. É a sua classe, a sua turma, sendo ela numerosa, cada um vai ter o seu momento ali na roda para explorar esse instrumento, esse material, certo? E aí o outro tem que aguardar aquela ansiedade natural que os adultos têm também de chegar à sua vez. É nestes momentos, nesses pequenos conflitos, que a coisa vai se organizando e a gente trata de solidariedade, de respeitar o momento do outro, respeitar a diferença do outro, o jeito que o outro quer fazer, que não é o jeito que eu gosto de fazer e tá tudo bem. Então, gente, não tratem nunca as coisas com muita caixinha. E, infelizmente, isso acontece porque também é um reflexo
do ensino fundamental, dos anos seguintes, pós-educação infantil, onde as coisas já são com caixinhas, tá? Então, o que acontece? Deveria ser assim? Não adianta entrar no mérito aqui num vídeo curto, não vamos resolver essa questão. Mas o que eu sempre digo, que a Aline sempre diz aqui, que a Aline é outra cabeça pensante aqui do Arte da Criança, é que as crianças maiores, no Fundamental 1 para frente, começam a ter mais domínio e controle desses momentos onde não. Agora eu posso tratar disso e não daquilo. E depois de tal horário a professora vai tratar de outra coisa. Então essas caixinhas de momentos da aula muito bem definidos funcionam melhor para as crianças maiores. Né? As crianças na educação infantil, isso não significa que você vai largar tudo no improviso e não ter nenhum cronograma de aula, entendam bem, não é isso. Mas não dá para a gente determinar um momento para tratar, por exemplo, desse respeito entre as crianças, o momento de um fazer e o outro silenciar. Não pode deixar o fim da aula para isso. Tudo é cíclico e em espiral. Gosto muito desse termo, espiral, né? A coisa vai num caminho espiral. Coisas acontecem, coisas retornam, mas caminhando, né? Espiral dá uma sensação de movimento, de não andar em círculo. Movimento espiral que vai andando, e com as crianças tem que ser dessa maneira. Até acredito que deveria ser assim também nos anos seguintes. Né, uma reestruturação aí do Fundium, principalmente, poderia ser benéfica. Mas tem muito professor que faz isso. Né? Durante os anos seguintes, aí, do Fundamental 1 para frente, o professor, na sua postura, põe esse tempero de tratar das pequenas dificuldades, de tratar dos pequenos atritos de maneira leve e tratar da questão do ser humano, sobretudo, e não só do conteúdo que se espera para aquela faixa etária, para aquele tempo na escola, daquela idade, daquela criança, né? Essa coisa do conteúdo tem que ser muito bem pensada e com carinho na educação infantil, para a gente não perder a oportunidade de tratar do ser humano e não só dos conteúdos que sempre estão caindo na nossa cabeça. Alguém está sempre dizendo o que tem que ser feito e como a criança tem que sair da educação infantil. Cuidado com isso. Muita reflexão sobre isso. A criança não tem que sair exatamente assim ou assado da educação infantil, como o senso comum aí, né, acha. Né? Essa coisa de a criança tem que estar pronta para o Fundamental 1. Por favor, reflitam muito sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso. A música e a arte, que é a nossa praia aqui, mas não é só essa a nossa praia, né? Mas a música e a arte, o movimento, né? Vocês sabem da nossa ligação com a psicomotricidade aqui, os nossos cursos e tudo mais. Tudo isso faz com que a gente acredite e conecte tudo isso com os campos de experiência, com a BNCC, que nos fortalece e nos mostra que o que a criança precisa é muito mais do que esses conteúdos que visam o futuro da criança no Fundium. A criança é o agora, a educação infantil é agora, as coisas estão acontecendo agora. Respire, professor. Cuidado com as cobranças que vêm de fora. Ponha na balança o que é interessante e não deixe de ouvir as crianças, que não é só na roda de conversa. Ouvir as crianças é olhos atentos, coração aberto para sentir a energia daquela turma, onde o radar das crianças está tentando focalizar interesse, e ali você vai junto com elas propondo alterações e mudanças, né? Muito bem, acho que é isso. Tudo ao mesmo tempo, as crianças são assim. E se você está assistindo esse vídeo aqui em finalzinho, estamos hoje no final aqui de janeiro de 2022, estou divulgando a nossa 4ª capacitação gratuita para educadores. Então venha, se inscreva, vou deixar o link aqui na descrição ou na bio do Instagram, porque esse vídeo vai para o Instagram também. Entre no nosso grupo de WhatsApp desse curso, é um curso com certificado, e nós vamos tratar de questões como essa, mas de maneira muito prática, indicando música, links, material de apoio,
tudo gratuito com certificado. Depois você vai poder sim continuar estudando com a gente em outros projetos, mas não pense nisso agora, talvez isso nem faça sentido para você. Vem para a capacitação para curtir, pegar o seu certificado, aprender ideias novas. Não somos os senhores da verdade aqui, mas temos alguns caminhos bem interessantes para compartilhar com vocês, tá bom? Venham de coração aberto, curtam um monte, participem, interajam e vamos em frente. Combinado? O link está por aqui. Por favor, curta e compartilhe esse vídeo, decoração, tudo que essas coisas que ajudam a gente aqui no Instagram e no YouTube, tá bom? Compartilhe no grupo dos amigos aí da escola esse pensamento, promova discussões para que a coisa seja ainda mais aprofundada, a gente ganha qualidade de vida e as crianças também, a gente precisa muito disso, né? Beijo, até o próximo vídeo!